A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Seara Espírita. E hoje aqui com um time, para falar um pouquinho mais sobre o Carnaval, essa festa que iniciou há alguns dias, em alguns lugares já tem muitos dias que está realizando e ainda vai se estender por outros. E a gente vai discutir e falar o que o Espiritismo nos traz sobre essa festa, e discutir sobre como devemos agir, se devemos ir ou não, e qual é a relação que a gente tem com o plano espiritual nesses momentos. Hoje aqui com o Paulo, com a Melissa, com o Pedro, Fernando também está aqui conosco. Então, daqui a pouquinho a gente começa a discutir sobre o Carnaval. Mas antes, vamos fazer a nossa oração, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando amparo, em sua infinita bondade e justiça, a todos nós, encarnados e desencarnados, durante essas festividades, que tenhamos sempre consciência em Deus, consciência em nós mesmos para realizarmos tudo aquilo que devemos, A gente pode tudo, mas a gente tem que nos controlar com vistas a não adquirirmos débitos. Rogamos também por toda a humanidade, por áreas que estão em conflito, em necessidade, que possam ser acolhidos pela espiritualidade. Que assim seja. Bom dia, Pedro, bom dia, Paulo, Melissa, Fernando. Vamos começar a falar um pouco do Carnaval, essa festa popular brasileira, grande aqui no Brasil, mas que não iniciou no Brasil, não é só festejada aqui, é festejada em vários países, mas aqui ela ganhou uma conotação muito importante, extrapolou algumas vezes até a normalidade. Mas vamos falar da origem. A história do Carnaval remonta à antiguidade, desde a época da Mesopotâmia, passando pela Grécia, Roma, Europa, até chegar ao Brasil. E ela foi adquirindo essas características de hoje. Ela foi pegando um pouquinho de cada coisa e foi juntando e chegou até o que é atualmente. Ela começou na Babilônia, nas Saceias e também nos templos de Marduk. Então lá tinha uma característica do rei abrir mão, muitas vezes ele virava o servo e o servo virava rei. Então tinha esse equilíbrio, que é até presente até hoje, ainda tem esse resquício, de todos estarem no mesmo ambiente, Então era isso na antiguidade. E nos tempos de Marduk o rei se submetia a castigos para mostrar sua submissão a Deus. Então essa origem de subversão dos papéis sociais era presente desde essa época e foi se mantendo durante as festas a Baco, na Grécia, e na Roma, nas Saturnálias, nas Supercálias, que eram festas marcadas por esse culto ao Baco, deus do vinho, ao esse consumo, esse materialismo, a sexualidade, ao consumo de bebidas e comidas em exagero. E por fim, eram todas pagãs, mas com o crescimento da religião católica, a religião católica pegou, a Igreja Católica pegou algumas festividades, para o povo não sentir muito, essa transformação. Ela adquiriu, ela pegou algumas festividades. E uma dessas foram esse Carnaval. E ela colocou antes, do período da Quaresma, para justamente ter essa parte da carne, até entrar de forma mais contundente a Quaresma, que é um período de controle, dos nossos excessos. E nessa transição, até eu vou falar que a quarta-feira de cinzas, as cinzas é uma purificação. A gente vai passar esse período de Carnaval em exageros, aí tem a quarta-feira de cinzas que vamos nos purificar desses excessos, e a gente vai falar se a gente se purifica mesmo, e depois entra na Quaresma nesse período de controle. Aí ela teve um outro destaque também em Veneza, nos bailes de máscaras. Então, onde ali as pessoas se escondiam atrás das máscaras, porque na verdade, como o Paulo já falou uma vez, para tirar
a máscara deles, né, para mostrar tudo que ele estava guardado durante todo o ano. E isso foi se espalhando. E na França, que teve um auge nas festas também em Florença, né, na Riviera Francesa, e chegou ao Brasil, já no período colonial. Né, no período colonial com o entrudo, que trouxeram os portugueses, e aqui no Brasil foi adquirindo, né, todas essas características vindo de fora, e foi incluindo também coisas brasileiras, né, o samba, os frevos, os maracatus, foi tudo adquirindo e criou essa roupagem, né, que o Brasil tem hoje do carnaval. Bom, aí chegamos hoje, né, esse programa para discutir, né, o que isso tem a ver com nós, a espiritualidade e a nossa relação com isso, né. E a gente vê que tudo, né, desde a antiguidade, é um culto aos prazeres, né, a gente tem esse culto aos prazeres, aos excessos. E como fica o aspecto espiritual isso, né, como a influência, né, que temos uma influência mútua, né, os espíritos influenciam em nós, né, na esfera espiritual, como fica essa vibração? Paulo. Bom dia a todos, né? Vou falar bom dia a todos aqui, que são tantos, né? Para a gente cumprimentar, a gente generaliza. Eu queria lembrar o seguinte: na hora que a gente chegou aqui, a gente estava discutindo, a Melissa perguntou quem queria fazer a parte histórica do carnaval, e a gente estava aqui discutindo, e aí, quando vê o Fred tira de dar nada como ter conhecimento, né? Então a gente nem vai mais se atrever a entrar muito na parte histórica, porque é muito bem já definida. Eu só queria destacar aqui do latim carnevales, festa da carne, que nos remete uma pergunta para que a gente possa reflexionar, porque equivaleria a dizer a carne nada vale. Ou seja, quando nós vimos todo tipo de excesso cometido por nós, vamos nos incluir aí no carnaval e em muitas ocasiões da nossa vida, quase que é uma afirmação que a nossa carne não vale nada, porque nós a depreciamos, nós a desprezamos, e muitas vezes até usando aquele conceito, não, o que é importante é o lado espiritual, a carne não é importante, né? Ou seja, nós estamos num corpo e o que nós fazemos dessa nossa vida material, né? E nesta festa pagã, os reis romanos, né, já muito bem citado aí pelo Fred, mas eu queria chamar a atenção de Calígula, né, que ele realmente tinha a característica de promover no palácio as grandes festas, né, quase todas elas regadas a muita bebida alcoólica e muita perversão, muitas orgias. E, na verdade, o que nós observamos na nossa sociedade quando nós herdamos isso para a realidade de hoje. Quando o Fred bem muito lembra que nós, herdando também lá de Veneza, o baile da máscara, quando nós colocamos a máscara, é porque nós queremos nos esconder, né, por trás de uma fantasia, de uma máscara, para que a gente possa se revelar. Na verdade, nós não colocamos a máscara, nós tiramos a nossa máscara psíquica, emocional e nos desvelamos. E quantas vezes a gente percebe os excessos de todo gênero, que a gente vai ter oportunidade aqui de falar ao longo desse programa, que, assim, por sinal, eu acho muito pertinente, visto que nós observamos que a doutrina espírita ela tem o dever, como toda religião deveria ter, o dever de projetar luzes, entendimento, esclarecimento a todos nós, a sociedade como um todo, a todos os acontecimentos. Então, aquilo que está acontecendo na nossa sociedade, nós temos o dever de abordar, nós temos o dever de aprofundar, de entender, de apresentar as informações adequadas, as consequências, para que nós não possamos agir por ignorância, né? Se a gente agir, mas consciente do que é a realidade, a coisa se modifica. Eu vou passar a palavra para o Pedro, porque eu tenho certeza que ele tem muita informação a nos oferecer. Bom dia, Pedro. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos aqui que estão conosco no estúdio. E bom dia aos nossos queridos ouvintes que nos acompanham nesse sábado de carnaval, né? Então, meus amigos, para nós falarmos de carnaval, eu gostaria primeiramente de indicar 2 livros, ambos de Manuel Flamengo de Miranda por Divaldo Pereira Franco, que vão tratar do assunto com muita profundidade. Então, quem quiser, após o programa, se instruir mais sobre esse assunto, né, nós recomendamos Nas Fronteiras da Loucura e nós recomendamos também Entre Dois Mundos. São 2 obras de Divaldo,
Manuel Flamengo de Miranda, por Divaldo, que são muito interessantes nesse aspecto. Mas eu queria começar aqui, Paulo, falando de um estudo que a Anete Guimarães fez sobre o carnaval. E ela coloca uma pergunta muito interessante. Ela pergunta assim: o carnaval é um ambiente contaminado? E aí as pessoas, na palestra que ela fez, muitas pessoas levantam a mão. Sim, o carnaval é um ambiente contaminado. Aí ela faz uma segunda pergunta: o que contamina esse ambiente? É a música? É o samba? É a alegria? Né? O que contamina? São as fantasias? O que contamina esse ambiente? E aí, para dar resposta a essa questão, ela cita um baile que existia lá na Baixada Santista, chamado Baile do Ilha Porchá Clube. E ela coloca que nesse baile eram produzidas, na época, fitas de vídeo, que eram vendidas na Europa como produto pornográfico. É interessante a colocação da Anete. E aí, a revista Veja, na época, fez uma enquete com os frequentadores desse baile do Ilha Porchá Clube na Baixada Santista. E perguntaram a eles: o que motiva vocês a irem nessa festa, nesse baile? E aí as respostas foram várias. Mas as primeiras dela eram: eu vou beber até cair. Eu vou me arranjar, ou seja, a questão do sexo fácil. Eu vou usar droga. E lá em 12º lugar veio a resposta: eu vou brincar o carnaval. Então, quer dizer, a motivação de grande maioria dos frequentadores daquele baile não era brincar o carnaval, não era a alegria, era o desequilíbrio, era a perversão, a licenciosidade. Então, a Anete conclui, dizendo que o que torna um baile de carnaval um ambiente contaminado não é a música, não é o samba, não são as fantasias, mas é a intenção dos seus frequentadores, do ser humano. E a gente olha isso que é pela lei de afinidade, que tudo que nós carregamos vai criar uma transmissão de pensamento, e que isso vai ganhar eco, Isso que eu acho que é vamos dizer, o diferencial do carnaval em relação a outras festas, porque se a gente falar de ambiente ruim, a gente tem o ano inteiro, Então isso não exime, não destaca o carnaval em nada nesse ponto. Mas quando há várias pessoas juntas numa mesma sintonia, isso reverbera de uma maneira maior, Então cria um ambiente muito mais pesado, e como a gente vê por influência, que atrai esses espíritos que estão ligados justamente a essas áreas, a este ambiente. E aí há essa troca de pensamentos, porque todos estão na mesma sintonia, de uma maneira geral. Todos estão na mesma sintonia, como o Pedro falou, a maioria busca os excessos, e esses irmãos, no plano espiritual menos esclarecidos, veem nisso uma oportunidade de também satisfazerem seus desejos, Então essa troca que é prejudicial, E esse volume de pessoas nessa mesma sintonia que traz esse aspecto muito pesado ao carnaval. Que coisa interessante, A gente vai observando o quanto que a gente às vezes é ignorante e não consegue perceber a coisa sob uma amplitude aí. Além dos livros que você citou, Manuel Flamengo de Miranda é muito didático nessa área, em falar do psiquismo humano e das influências que o recebe. Então tem uma outra obra chamada Sexo e Obsessão, e que ele vai inclusive tratar os bastidores do carnaval no mundo espiritual. Então, se você não quiser saber o que acontece no mundo espiritual, a visão do carnaval no mundo espiritual fora da matéria, não leia esta obra, porque ela realmente ela traz revelações bastante profundas aí a esse respeito. E que coisa interessante, quando a Anete Guimarães faz essa reflexão, o problema então é o ser humano. Como em tudo, na verdade, a gente fala assim: a natureza está com problemas graves. Mas quem é o problema da natureza? A sociedade, a família, ou seja, nós vamos sempre chegar no comportamento humano. E é tão. Quando você fala assim: as músicas do carnaval, mas quem fez as músicas do carnaval? E que quase todas elas, mesmo aquelas que não trazem, trazem uma certa inocência, entre aspas, tem uma música que fala de beber até cair, Quer dizer, olha o apelo ao alcoolismo que existe numa música dessa.
E às vezes a gente passa tão despercebido na mensagem que é trazida. Vocês concordam que, por exemplo, nas músicas que nós utilizamos para ninar os nossos pequeninos, todas elas têm um apelo de violência? Quer dizer, nós estamos lutando contra a violência, a gente quer agir. Hoje, nos dias atuais, a gente está achando que a solução da violência é dar uma arma para cada um, quando na verdade nós trazemos isso lá de trás. Atirei o pau no gato. Quer dizer, é sempre uma mensagem de violência. A cuca vai pegar. E tantas, aliás, se a gente for lembrar que todas vão trazer essa conotação de agressão. Ou seja, os nossos pequeninos, nós já crescemos desde pequenino com essa ideia da agressão, da violência. E quando nós chegamos no carnaval, nós levamos isto. E a mensagem que a gente acolhe numa festa que tinha tudo para ser bonita, para ser mudada, embora as origens trazem algo dramático, né, algo violento já por natureza, mas como nós vamos evoluindo, nós precisaríamos já evoluir nisto. Porque a gente consegue perceber que existem festas bonitas, Brasil afora, né, onde as pessoas estão lá envolvidas num verdadeiro sentimento de brincadeira, de confraternização, né, de uma coisa bonita, de uma coisa bem apresentada, e aí entra, muitas vezes, com os nossos desajustes morais, e aí avacalhamos tudo, como se diz. É lamentável. Pedro. Paulo, com certeza, acho que você conseguiu aí resumir a questão, né? A questão somos nós, como nós nos portamos diante das situações. Mas o Fred colocou a questão da psicosfera, né? Que é aquela atmosfera psíquica do planeta, que realmente fica mais pesada no carnaval. Por que fica mais pesada? Por conta das ondas mentais de grande parte da população, não é verdade, Fred? São que estão, vamos dizer assim, entregues à licenciosidade. É muito importante a gente dizer que nós não podemos generalizar, não é verdade? Não são todas as pessoas que estão alinhadas com este pensamento, não é verdade? Então a gente tem que fazer essa colocação. E aí vem aquela grande pergunta, né, Fred? Eu posso participar das festas do carnaval sem me conectar com aqueles, como você colocou, com aqueles irmãozinhos, com aqueles espíritos menos evoluídos, vamos colocar assim, né? Como nós, que estamos encarnados, né? Então, vai depender das nossas intenções. E também se nós estamos preparados para lidar com essa psicosfera que nesse ambiente está um pouco mais pesada. Pesada no sentido metafórico, obviamente, né? Então, eu estou tranquilo, eu posso entrar, porque como se diz, a questão não é se eu posso entrar em qualquer lugar, a questão é se eu consigo sair, não é verdade? Entrar a gente entra em qualquer lugar, mas você consegue sair? O Emmanuel nos dá aquela metáfora maravilhosa, que não é nem metáfora, é uma verdade, né? A luz, ela penetra no pântano e de lá se retira sem se contaminar. Então eu posso ir a um ambiente, vamos dizer assim, que está contaminado? Posso. Mas a questão é, eu consigo sair de lá sem me contaminar? Essa é a grande questão. Aprofundar um pouco nisso, né? A própria obra que você citou na Fronteira das Loucuras, né? Ela trata do socorro, né, desempenhado por Bezerra de Menezes a esse ambiente de carnaval. Porque, embora, né, a gente atraia muitos espíritos que ainda estão em evolução, a espiritualidade maior intercede por nós também, né? Eles não isolam, né? A luz se propaga sobre as trevas, né? Então, né, tem até um caso, né, que a moça está lá, né, vamos dizer assim, com boas intenções para festejar, né? Então, um grupo de homens, né, sob influência, e eles mesmos, né? A gente vai discutir um pouco isso daqui a pouco. Eles, né, arranjam um jeito de emboscá-la para aproveitar dela, né? Então a espiritualidade, né, no livro narra que Bezerra de Menezes intui, né, a equipe dele intui um grupo de policiais para passar por aquele momento naquela região para evitar que aquilo ocorresse. Então a espiritualidade também está nos amparando, mas a gente tem que nos sintonizar com ela, né? Não é que a gente está lá, a gente tem que manter essa sintonia. Se a gente perder essa sintonia, por isso que o Pedro falou, né, que a gente tem que, se a gente aguenta, né,
Suportar essa influência do meio, se a gente vai aguentar isso e não ceder às outras influências. E entrar nessas influências, né? Embora a gente fale muito que tem, elas não tiram a nossa responsabilidade, né? E também, outro ponto que a gente tem aqui, a ideia de que no carnaval, né, como você falou, a Carnaval vale, que nesse período tudo é permitido sem nenhuma consequência. Eu queria entrar justamente nisso, né? A gente tem consequências sobre o que a gente faz no carnaval? É demais, né? Isso aí a gente percebe, mas não é só consequência para o indivíduo, não. A consequência é para a sociedade. Eu lembro quando Kardec faz a pergunta aos espíritos, qual seria para a sociedade as consequências do afrouxamento dos laços de família. Ele não pergunta qual é a consequência para o indivíduo, nem para a família. Ele pergunta qual é a consequência para a sociedade. Né? E a gente precisa ampliar isso, porque existe uma consequência. Se nós vamos ter problemas de congestionamento nos hospitais, nos postos de saúde, quem vai pagar a conta será o cidadão. Né? Ou seja, todo tipo de excesso que vai gerar um problema ou um prejuízo para a sociedade é que vai pagar essa conta, sob todos os aspectos, não só no aspecto financeiro. Então existe uma consequência sempre danosa. Claro que nós vamos entrar aqui nessas consequências morais, né? nas consequências psíquicas, mas eu queria também nos convidar aqui a reflexionar. Quando a gente está passando pelas ruas, ontem, por exemplo, chegando de viagem à noite, no começo da noite, aliás, por volta de umas 9, 10 horas da noite, os jovens já indo para o carnaval. E o que a gente pode observar, e aí sem nenhum tipo de julgamento, jovens muito novos, né, mocinhas muito novas, e que ali você consegue perceber que são menores de idade, em trajes muito problemáticos, muito convidativos, indo para o carnaval. E a grande pergunta que eu faço, e as famílias desses jovens, né? E os pais destes jovens, aonde estão que não conseguem perceber que as suas filhas ou seus filhos estão indo para um local onde vão ser vistos como um produto disponível, né? Para ser usado da forma mais escusa possível, né? Sem nenhum critério, sem nenhuma análise de sensatez. Então é algo que realmente nos choca, nos impressiona. A gente perceber que tem sido muito pouco importante no seio da família. Não estou aqui generalizando, porque a gente sabe daquela família que hoje está muito preocupada com isso, né? Está inclusive retirando os seus filhos desse ambiente e buscando às vezes se recolher nesse momento. Mas isso tem acontecido muito. E aí entra aquilo que o Fred colocou. Nesse momento, havendo a possibilidade da pessoa pensar, bom, é o momento em que eu vou extravasar. Né? Porque depois vem quarta-feira de cinzas, você lembrou, depois vem a quaresma, então eu vou me redimir depois. Mas depois o estrago está feito. Depois as consequências virão inevitavelmente. Né? E sem falar naquelas consequências que depois gerará um problema, uma situação grave para muito tempo na vida, né? Uma gravidez indesejada, por exemplo, né? E tantas outras coisas que eu tenho certeza que nós vamos aqui abordar. Tem um argumento que as pessoas usam, e é muito comum, né? Falar assim, mas eu trabalho o ano inteiro, eu tenho direito a um descanso, eu tenho direito a um divertimento? Não tenho? Tem, claro que tem, né? Mas a questão é, você quer o divertimento ou você quer a licenciosidade? Você quer o divertimento, você quer o descanso ou você quer esgotar suas forças? Porque aí é um paradoxo, eu quero descanso, mas eu vou no carnaval e esgoto as minhas forças físicas, né? Nos exageros, viro à noite, não durmo, bebo. Que descanso é esse? Agora, o direito à diversão todos nós temos. O que nós devemos estar atentos é se eu não estou me desequilibrando. E aí a gente lembra Paulo, né? Na primeira carta aos Coríntios, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E se vocês me permitem, eu queria colocar aqui uma questão rapidinha sobre a questão do samba. Porque muitas pessoas acham que o problema é o samba, que a gente ouve até falar que o samba é a música do capeta, né? Que o funk é isso. Realmente,
Será que é? Não sei. Aí eu queria colocar aqui uma psicografia de Chico Xavier, que está no livro Trovas do Outro Mundo. Esse livro é editado pela Federação Espírita Brasileira, né? Aí eu vou me permitir ler só um trechinho aqui da psicografia de Noel Rosa, né? Chico Xavier psicografando Noel Rosa. O samba não é pecado se nasce do coração. Jesus Cristo nasceu festejado no meio de uma canção. Então, meus irmãos, não é o samba, é o que o samba veicula. Não é nem o funk, é o que o funk veicula. Não é a música em si, é a mensagem que está por trás daquela música, como o Paulo falou. Às vezes uma simples canção de ninar, que a gente não vê problema nenhum nela. Ah, mas ela é uma canção de ninar, então não tem problema. Pode ter. Ah, é samba, então tem problema. Pode não ter. Então é o que está por trás daquilo, é o que está sendo veiculado através daquilo. Isso eu queria deixar muito claro, para a gente não estabelecer assim, não, samba não é conveniente. Não, depende. Isso a gente vê, né, muito nos próprios enredos das escolas de samba, né, alguns tratam de temas muito pertinentes e trazem cultural, né? Cultural. Então o problema não é isso, né? Tem uma frase, tem uma entrevista, né, com o Divaldo, que ele fala, né, a promiscuidade que é perturbadora e não um espetáculo. Não é? Então isso daí é os excessos, né? O excesso que causa essa perturbação. Se a gente fosse com um ambiente, né, tranquilo, uma moral, né, nos velássemos pela moral e pelo, né, bom costume, né, seria um espetáculo bom, mas a gente nos atém aos excessos. Eu até diria, será um espetáculo bom, porque a tendência é que vá se lapidando e talvez possa até uma pessoa me perguntar, o carnaval vai acabar na visão espírita? Não sei, é difícil de você dar uma opinião nisso. Mas num futuro tão distante, como dizia a lenda lá do filme, num futuro tão distante, nós teremos talvez uma festa mais equilibrada, né? Mas eu queria voltar a Noel Rosa, porque ele esteve envolvido no psiquismo do carnaval, quando estava encarnado, e depois, no mundo espiritual, ele teve que repensar os seus valores, e aí é onde culminou nessa psicografia. E dentre essas mensagens ele coloca: o carnaval para mim é passado de dor, e a caridade hoje é-me festa de todo dia. Qual primavera que surge após inverno demorado e sombrio? Né? Quer dizer, repensou os seus valores e percebeu que as consequências dos excessos de toda a natureza, né? Mas eu queria também aproveitar para a gente entrar, e obviamente a Melissa vai pegar um pouco dessa parte no segundo bloco, mas as consequências que nós havíamos iniciado aqui a nossa conversa nas chamadas calamidades sociais, que elas aumentam consideravelmente no período de carnaval. Nós vamos perceber que o índice de alcoolismo naturalmente aumenta, né? Então a pessoa ela já traz isso no bojo da sua intimidade, mas isso vai exacerbar no período de carnaval muitas vezes. Consequentemente, os acidentes de trânsito, consideravelmente, né? Nas rodovias, muitas pessoas morrem. As rodovias nossas matam mais do que guerra. É importante a gente lembrar disso, e quase sempre, na sua grande maioria das vezes, a imprudência do motorista, os atropelamentos, os crimes, né, os homicídios, o assalto, os estupros, né, e tantas outras coisas mais. Não vou esgotar aqui o assunto, mas eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais a esse respeito aí, de perceber o quanto que o preço da conta do carnaval, né, o quanto de dano nos causa. No final do bloco anterior, né, falou um pouco das consequências e, né, continuar nessa linha, mas entrando também, né, outros elementos, introduzindo outros elementos, né, a gente vê que o carnaval se tornou um comércio para muitas regiões, né, cidades que se aproveitam do turismo, divulgam o carnaval, só que acaba exagerando justamente nos excessos, né, mostra toda a sexualidade e a facilidade aos excessos que este ambiente produz, né, em vez de divulgar novamente o ambiente de confraternização que poderia ser, de uma maneira mais ampla, o carnaval. E também outro ponto, e não só em cidades turísticas, em todas, né, inclusive aqui na nossa cidade, a gente vê nessa época a distribuição de preservativos, né.
A gente sabe que durante todo o ano a gente pode ir no postinho de saúde, pedir o preservativo que a gente vai receber, que ele é disponível. Isso, né, tudo bem, porque é uma maneira de nos prevenirmos, né, sobre todas as consequências do ato sexual, né, de uma maneira sem responsabilidade pode ocasionar. Mas distribuir, né, a gente vai discutir um pouco isso, não seria um estímulo? E é distribuído em faculdades, em escolas, né, julgado assim para cima durante as festas. Isso não é um estímulo a que todos pratiquem o ato sexual e que muitas vezes vai ser feito de uma maneira responsável? Fred, bom dia Paulinho, todo mundo que está aqui no estúdio com a gente hoje, bom dia a vocês ouvintes que nos acompanham no nosso Seara Espírita de hoje, especial é sobre o Carnaval. Afinal de contas, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu, né? E aí a gente vai falar um pouquinho das questões também espirituais. Sim, Fred, eu vejo como um estímulo, e um estímulo não positivo, essa questão da distribuição dos preservativos. Você incentivar o uso, você falar sobre a importância do uso, da importância da prevenção, é importante. Você educar os jovens nesse sentido é importante. Mas quando você faz uma distribuição desarrazoada, quase que um incentivo, leva para você e te entrega um pacote lá, um monte, aquela quantidade enorme que a gente vê distribuindo para os jovens, principalmente para os jovens nos dias de carnaval, isso incentiva muito esse jovem a fazer, né, o uso da sua sexualidade de uma forma muitas vezes equivocada. E aí esse jovem ali que recebe nessa distribuição desarrazoada 20, 30 preservativos, fala assim, não, eu tenho que usar todos eles no carnaval, né? Porque eu ganhei para o carnaval. E aí a gente vê os abusos de toda sorte acontecendo, né? A questão da violência, a questão de estupros, a questão da sexualidade com menores. Paulinho falou, né, de meninas muito jovens, às vezes vestidas de forma provocativa nesse período de carnaval, e todas as consequências que isso traz. Então, assim, o uso do preservativo, sim, ele evita muitas consequências mais graves até, né? Vai evitar uma gravidez indesejada, vai evitar, depois em seguida disso, talvez um aborto, né? Vai evitar DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, tudo bem, mas isso não tira a responsabilidade da pessoa em relação ao outro, né, ao próximo, porque quando você sai e você usa da sua liberdade, da sua vontade, mas fere a liberdade do outro, a vontade do outro, ou faz uso da sexualidade de uma forma desregrada, apenas para a satisfação imediata dos prazeres, as consequências elas vêm também. E aí a gente vê, igual Manuel Filomeno de Miranda tratando nas suas obras, as consequências espirituais dos processos obsessivos em virtude da sexualidade desregrada, que não acontece só no carnaval, né? Mas no carnaval ela é incentivada de uma forma mais ampla, mais irrestrita. E aí a gente estava até falando aqui no momento do nosso intervalo comercial, da questão do lúdico do carnaval. Aquela ideia do fantasiar, né, do imaginário, de você criar um personagem, de fazer algo diferente, né? Isso é interessante. O problema é que o lúdico do carnaval ele é todo voltado à sexualidade, ou pelo menos muito voltado à sexualidade. Então a gente vê crianças, a gente está falando das festas escolares, a gente vê crianças fantasiadas de forma que aquilo ali incentiva uma sexualidade precocemente. E além, às vezes, de incentivar uma sexualidade precoce naquela criança, às vezes incentiva, que é o pior talvez, a sexualidade dos adultos em relação àquelas crianças. E quando a gente vê os casos de pedofilia, os casos de abuso de crianças, que às vezes acontece dentro da própria casa, por pais, por padrastos, por tios, né? A gente vê as consequências danosas que a gente tem do uso da sexualidade de forma equivocada. A gente sempre fala que a sexualidade é um dom divino, né? Está dentro das leis da natureza, ela é necessária no nosso processo evolutivo na Terra, mas ela deve ser usada com equilíbrio, com discernimento, com cautela, para que a gente faça dessa força criativa, né, e criadora realmente algo para a nossa evolução, mas com as cautelas que essa força tão grande necessita, porque da mesma forma que ela pode nos fazer crescer, nos fazer evoluir, ajudar no nosso progresso, ela também pode nos trazer grandes dificuldades. Não sei se o Paulinho gostaria de complementar. Já muito bem falado pela Melissa, e a gente lembra qual é a função da sexualidade na nossa vida, né?
Quando os espíritos exploram esse assunto, na questão 200 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar aos espíritos superiores se tem sexo os espíritos. E a resposta é muito interessante, porque a princípio eles dizem que não, mas não da forma que nós entendemos, né? Porque no caso do espírito não há uma organização biológica. E logo nós então remetemos à ideia de que sexo depende da nossa organização biológica, depende das genitálias. Mas quando a gente entende da sexualidade acontecer primeiro na nossa mente, e os órgãos genitais é que vão escoar as energias disso que acontece na nossa mente, é que vai nos condicionar ao equilíbrio e ao desequilíbrio. Então a gente lembra quando Divaldo Pereira Franco, que esteve recentemente conosco, né, que o sexo é um dos departamentos mais sagrados da alma humana. Ou seja, a alma, quando está encarnada, o sexo é um dos departamentos mais sagrados. Porque é por aí que a vida vai se escoar, vai acontecer. Não há outra forma, né? Nas plantas, nos animais e no ser humano. Mas quando nós adquirimos razão e sentimento, nós incluímos alguns ingredientes aí que acaba por nós exacerbarmos o prazer, que é sublime, né? Por isso é que Deus colocou o prazer no ato sexual, para que seja algo saudável, para que seja algo bom. Mas quando nós saímos daquilo que é da normalidade, da nossa natureza, para os excessos, nós vamos perceber o que acontece aí nesse período de carnaval. Então isso já é da natureza humana, esse desequilíbrio. Quando nós vimos uma criancinha, aí fala assim, não, ela é inocente. Não, ela não é inocente. Porque ela traz no bojo da sua intimidade as suas experiências do pretérito. Basta um gatilho para que ela busque na sua intimidade aquelas lembranças, né? E isso muitas vezes incentivados na sociedade, nos coleguinhas, na internet, na televisão. Quando a gente vê os desfiles com as roupas, aliás, as não roupas, né? Ou seja, os desfiles não tem roupa, hoje é só o tapa-sexo, né? Então isso é o quê? É o apelo à sensualidade e de forma muito prematura. Então aquela criança, ela vai, opa, isso aqui é algo que eu conheço bem. E conhece mesmo, porque já teve muitas experiências no pretérito. E aí é onde nós temos assistido muitos desvios, muitas aberrações, muitas coisas acontecendo, e isso às barbas da família. Ou seja, a família sendo conivente com essa situação, não tomando uma atitude ajustada em relação a isso. E quando nós falamos dos nossos governantes, é um apelo lamentável, porque em vez de nós fazermos uma proposta de educação da sexualidade, nós vamos dizer assim, pode perverter à vontade, porque é isso mesmo que tem que ser feito, e nós estamos apoiando. Está aqui, toma aqui o preservativo. Né? Em vez de ter uma campanha de sensibilização para nos educarmos em relação à sexualidade, e aí começarmos a construir um tempo de equilíbrio nesse aspecto. O que a gente observa, né, Paulo, dentro do que você coloca, é que a sexualidade ela vai de um extremo ao outro. Da proibição, do pecado, do que não pode, do que é feio, né, e ao extremo oposto, né, do permitido, da permissividade, de tudo eu posso, o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Então a gente vê esses dois extremos e a gente precisa buscar o equilíbrio, né? A sexualidade, né? O ato sexual em si não é um pecado, na verdade está dentro das leis divinas, da lei aqui que rege o nosso planeta, né? Nós necessitamos desses processos da sexualidade, não só para a reprodução, mas no caso do ser humano, para a união do casal, para o fortalecimento desses laços. Então é importante essa troca, permuta de energia, troca de afetividade, então é importante realmente. Mas a gente tem que tomar cuidado com esses excessos que podem trazer para nós as consequências espirituais de que qualquer excesso nos traz, né? O excesso de comida nos faz mal, o excesso de inatividade nos faz mal, o excesso de atividade, ou seja, todo excesso pode nos ser pernicioso. E aí a gente precisa então encontrar o equilíbrio, né, nessa questão da sexualidade. E um ponto que eu não sei se o Fred ia entrar nessa questão, mas que eu gostaria de entrar, é o ponto da questão de uma das consequências do carnaval, que é o aumento enorme do índice de divórcios. A gente falando da questão da sexualidade ainda,
nós verificamos que após o carnaval, aqueles casais que normalmente saem para ir para a rua, ou para ir para o clube, para ir para as festas de carnaval, normalmente, poucos são os casais que após o carnaval ou durante o carnaval já não têm um desentendimento. As brigas, né, as confusões, às vezes até a questão do adultério, mesmo da traição, e acaba culminando mais à frente com o divórcio. Então, a gente vê na parte mesmo profissional nossa, um número de pessoas que procuram os escritórios de advocacia pós-carnaval para solicitar o divórcio em virtude de atos cometidos durante a festa. Então, será que vale a pena a gente colocar em risco a nossa família, colocar em risco os nossos filhos, né? Colocar em risco a nossa saúde física e mental, em nome, como o Pedro colocou antes no primeiro bloco, em nome de alguns momentos ali de prazer, de alguns momentos de alegria, de uma festa que dura 4 dias e que poderá trazer consequências para algumas encarnações? Então a gente precisa refletir sobre isso. E o nosso tempo está esgotando. Eu queria entrar no tema, né? Dito tudo isso, mas eu tenho consciência de mesmo tudo isso que foi falado, e eu quero ir no carnaval, eu quero me divertir, eu gosto do carnaval, gosto de pular carnaval. Como, né, agir sobre isso? Com isso, né? E eu gostaria de citar um pequeno caso de Chico, né, atribuído a ele, mas sendo ou não, ele é válido. Que Chico era sempre convidado por amigos a ir pescar, né? E ele sempre recusava, não quero não tenho interesse, não vou pescar. E uma certa vez, Emmanuel apareceu para ele e incentivou. Chico, vá pescar, aceita o convite de seus amigos. Aproveite a companhia deles, vá distrair, aproveitar este momento. Então Chico aceitou o convite e foi pescar. Eles pescando, passaram um tempo, viu que Chico não pegou nenhum peixe. Aí foi perguntar para Chico, né, por que ele não estava querendo pegar nenhum peixe. Aí ele levantou a vara e soltava a vara e a linha. Ele tinha retirado o anzol. Ele falou, eu não tenho interesse de vir pescar o peixe, eu acho isso um exagero, eu só vim aqui pela companhia. Eu só vim aqui desfrutar da companhia. Então o que isso nos traz para o carnaval? A gente pode, e até pelos apelos dos amigos, ir ao carnaval, mas a gente não é obrigado a nada. Se a gente quer ali só a companhia dos amigos e festejar, ficamos só nisso. A gente não tem que beber, não tem que abusar de nada para nos parecermos felizes, né? E isso até nessa época, né, de muito rede social, né, que a gente tem que parecer feliz para todo mundo. Não, a gente tem que parecer feliz para ninguém, a gente tem que estar feliz com nós mesmos. Então a gente abusa nesse momento para parecer feliz para os outros e fica carregando uma consciência pesada durante o resto do ano. Por quê? Né? Então, né, introduzindo isso e também falando de como aproveitar, queria passar a palavra para vocês. Ou seja, vamos para o carnaval sem anzol. Aliás, pode deixar a vara em casa também, né? A vara de pescar, para não correr o risco de perder a linha e dar uma varada em alguém. Realmente é um simbolismo que nos põe a pensar, né? Então, se você gosta, se você tem interesse de ir, vá, brinque saudavelmente, mas fique longe das confusões, né? Fique longe das pessoas que vão ir aglomerado de muitas pessoas. Eu sempre costumo dizer o seguinte: se você for ao carnaval, vamos dizer assim, eu vou botar assim, eu não sei hora se tem como definir isso, mas 10 horas da noite vai embora para casa, porque depois disso não vai ter coisa boa, porque a partir dali as pessoas vão começar a ter os excessos e vão começar a se exaltar. Então, você não vai, se você não pretende se meter em confusão, não fique mais do que isso, né? A não ser que você esteja num local realmente, mas sempre aglomerado de pessoas é um problema, né? E como fazer isto sem realmente entrar nos excessos? A gente estava falando aqui agora há pouco nos bastidores, e falou, Pedro também falou aqui no ar, né? Como você chegar à lama, né? Descer ao pântano sem se contaminar por essa lama. Então é algo muito difícil. Nós não temos reserva moral para isto, né? Para ter esse tipo de comportamento. É verdade, Paulo. Acho que você colocou bem corretamente essa situação da participação, e aquelas pessoas que gostam, que querem participar, fica o nosso convite à reflexão, na verdade, né? Porque, como já foi colocado, Paulo de Tarso nos traz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Então, vamos analisar como foram, né, os seus últimos carnavais, como que você se sentiu após essa festa, será que realmente o ganho, né, o benefício é maior do que o custo que existe? Então, analisar com cautela, ou então, quem sabe, repensar esse período para que a gente possa aproveitar, ter outras oportunidades de estudo, de retiros de cunho espiritual, de realizações no bem, de colocar em dia aquela atividade que às vezes a gente está prorrogando já há anos, que a gente precisa fazer, né, em casa ou no trabalho, enfim, às vezes aproveitar esse momento de uma forma mais produtiva. E se ainda assim quiser pular, quiser brincar, quiser passear, que faça isso com moderação, com equilíbrio, lembrando sempre que todos os nossos atos repercutem na nossa vida as consequências, né? Então, cuidado com as nossas ações para que isso não nos traga mais sofrimento para o nosso futuro. E podendo evitar, ou como o Paulo falou, podendo selecionar um pouco melhor, né? Aonde vai, como vai, quanto tempo fica, acho que talvez seja o caminho do meio, né? Nem o extremo de às vezes não participar para aqueles que gostam, mas nem o outro extremo de participar demais e às vezes trazer consequências para a sua vida que podem ser longas. Entrando também, a gente entrou pouco num aspecto que é a questão da influência espiritual, e a gente percebe o seguinte, foi citado aqui pelo Pedro várias obras de Manuel Filomeno de Miranda, e o espiritismo é a religião, é a doutrina e é a filosofia que mais aborda essa questão, não vendo as influências que existem espirituais como demoníacas, e sim como irmãos nossos que estão fora da matéria, mas equivocados tanto quanto nós, e que muitas vezes vão encontrar guarita no nosso comportamento, né? Então, por que o Pedro sempre gosta de lembrar, por que uma mosca pousa na ferida? Porque a ferida está sem cura, né? Está sem tratamento, está aberta. Então, no carnaval você se predispõe, você se expõe mais, né? Você vai para o carnaval com as feridas abertas, porque quem de nós não as temos, né? As nossas feridas morais. Então, haverão ali os espíritos, tanto os próprios inimigos, porque todos nós os temos, muitos, né, no mundo espiritual, mas existem também aqueles espíritos oportunistas, né, que vão precisar, que necessitam, pelas suas naturezas, né, necessitam de uso de substâncias tóxicas, por exemplo, da própria sexualidade que nós já falamos, né, espíritos desordeiros, violentos, que vão utilizar do outro para poder lograrem os seus objetivos. Então isso é muito comum e é muito notório. Então muita coisa que nós vamos perceber acontecendo no período de carnaval, essas calamidades sociais todas que nós observamos aí, muitas vezes serão consequências dessas influências espirituais que nós percebemos pouco, né? O tempo está acabando, né? O tema é muito importante, pertinente, mas o tempo é curto. Espero que tenha sido suficiente para, né, esclarecer um pouco mais sobre essa festa. Então, se você quiser aproveitar, aproveite com moderação, vá em locais mais estruturados, observe bem a hora e como é que está o ambiente. Se o ambiente começar a ficar muito perturbado, se retire. Não é obrigação nenhuma ficar lá e se expor, né? E se você não quer, aproveite o tempo de descanso. Fique em casa, leia um bom livro. Você também pode ir, né, nessa época comum, retiros de diversas religiões. Então, procure um retiro da sua religião e frequente. Então, aproveite bem esse momento de descanso que é válido e é pertinente. Agradeço a todos, ao Paulo, a Melissa, ao Fernando, ao Pedro. Fernando vai estar aqui daqui a 2 sábados, né, e a gente vai estar aqui conversando sobre alguns temas. Então, fiquem todos com um excelente dia, aproveitem bem esse carnaval, fiquem todos com Deus e com os nossos protetores. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, Seara Espírita.